Uma vergonha. Já perdemos 15 minutos já, né? É que eu coloquei no chat, mas eu acho que o senhor não viu. Tá bom. Não vi. Muito obrigado. Obrigado, Cassiana. Obrigado mesmo, hein? De nada. Bom, no gerenciamento do projeto, eu vou ter que identificar as necessidades que têm que ser atendidas. Eu vou estabelecer os objetivos que eu quero atingir. Eu vou fazer um estudo sobre a possibilidade de executar esse projeto, ou seja, levar em conta questões como qualidade, escopo, tempo, custo. Vou ter que fazer as adaptações e as especificações do projeto, vou ter que modificar os planos, caso seja necessário, para atender as chamadas partes interessadas. Em inglês, stakeholders, partes interessadas. Então, eu tenho que atender as partes interessadas, e quase sempre o patrocinador primeiro, mas eu tenho que atender autoridades públicas, eu tenho que atender o público que vai ser afetado, quem vai receber os efeitos do projeto, então eu tenho que levar isso em conta, isso se chama gestão de partes interessadas ou gestão de stakeholders, né? Muitos processos de gerenciamento do projeto são iterativos, ou seja, eu posso fazer o planejamento, mas na medida que eu confronto com a realidade, eu posso modificar, certo? Então, isso é uma coisa importante dizer. O projeto, ele não está escrito em pedra. Ele não tem que ser executado simplesmente porque foi concebido de uma maneira. Ele tem um problema, tem uma inconsistência, então eu posso modificar o projeto. O ideal é que eu não faça isso, mas caso seja necessário, eu posso modificar o projeto. Então, o projeto não está escrito em palha. Alguém comentou alguma coisa? Ok. Então, um projeto, ele pode ser modificado, mas isso aí é importante, pessoal. O projeto pode ser executado, mas modificado. O projeto pode ser modificado, mas a execução é sempre guiada pelo projeto. Então, eu fiz o projeto do projeto e ele está servindo para eu poder executar. Aí eu descobri em um determinado momento que aquele projeto é inconsistente, tem um problema, e esse problema precisa ser resolvido. Então, eu vou interromper a execução, pode acontecer isso, né? De eu interromper a execução, ou eu posso até continuar até antes de fazer a mudança que eu preciso fazer, que ela vai acontecer mais para frente. E aí eu faço a mudança no projeto do projeto, e aí eu continuo a execução guiada pelo projeto. Então, o projeto pode ser modificado, mas a execução é sempre guiada pelo projeto. Então, esse é o ponto. A execução segue o plano, mas o plano eu posso modificar caso seja necessário, certo? Mas eu sempre vou estar atuando na execução seguindo um plano. Ou seja, eu não saio do planejamento. A ideia é que a minha ação é guiada pelo planejamento. Esse é o ambiente seguro do gestor de projeto. Principalmente para o setor público, porque aí essa pergunta que eu faço para vocês. Por que que o gestor público está mais confortável quando ele segue o plano, quando ele segue o projeto? Legislação? Sim, obedecer a legislação, mas o que mais? O que mais? Prestação de contas? Exatamente, né? Você foi contratado para fazer uma coisa, recebeu uma responsabilidade.
Você recebeu autoridade, vocês estão num órgão, assim, de altíssimo nível, né? Um ministério. E aí você simplesmente falou assim, não, esse projeto aqui não faz sentido, não, eu vou fazer de outro jeito, né? Olha como você vai estar exposto. Você saiu do ambiente planejado, do ambiente institucional, e está você, né, navegando por conta própria. Espaço para processo, espaço para corrupção, espaço de acusação, espaço de ações do TCU, do Ministério Público, de outros órgãos, né? Então, quando você executa um projeto que foi aprovado, que tem orçamento, que tem destinação de recurso, que tem prazo e tudo, você está dentro de um ambiente institucional estruturado. Nesse ambiente você tem poder. Nesse ambiente você tem autoridade. Fora desse ambiente, você está numa situação extremamente frágil. Então, por isso é que eu ponto aqui. Eu posso modificar um projeto? Posso. Mas tem todos os procedimentos para eu poder modificar um projeto. Porque tem que ser legitimado. Não é por minha conta e risco que eu modifico o projeto. Porque, olha bem, eu saí do ambiente institucional validado. Então, eu estou me expondo. Eu estou me expondo. Altíssimo risco. Então, a execução do projeto sempre segue o projeto, né? Então, se o projeto é errado, eu tenho que modificar o projeto, mas eu vou seguir o projeto. Esse é o ponto, né? Então, esse é o ponto absolutamente fundamental no setor público, né? Mais ainda do que nas empresas. Pois não, Cassiano, por favor. Professor, eu tenho uma dúvida. Esse projeto, ele pode ser revisto, ser alterado, ser modificado a qualquer momento, ou existem fases específicas para que isso seja revisto ou não? Ótimo, Cassiana, excelente questão. A qualquer momento. A qualquer momento, eu percebi que existe um evento da natureza incontornável. Então, né, eu tenho que modificar o projeto. Eu percebi que houve uma contingência de recurso. Um evento da natureza, por exemplo, um vírus. Um evento, uma modificação do vírus. É um evento da natureza. Uma tempestade. É uma coisa que eu não. Uma erupção do vulcão, um maremoto. É uma coisa que eu não vou contornar, né? Então, o projeto vai ter que se adequar a isso. Pode ser Mas, uma contingência de orçamento. Pode ser a qualquer momento. Quem ia professor, falar? Pois não, era eu Cassiano. mesma, só uma complementação ao que o senhor está colocando. Mas, por exemplo, a depender da gravidade da situação, eu posso até modificar drasticamente o meu projeto original. E mesmo assim, ele continua sendo o mesmo projeto. Sim, aí é o seguinte, a questão é como fazer isso. Porque você, ao ser responsável por um projeto, você recebe um mandato. Você recebe uma autoridade para fazer isso, você recebe recursos para isso. Vocês são agentes públicos, são pessoas importantes. Na medida que vocês têm um mandato para executar um projeto, vocês têm todo o setor público atrás de vocês, né? Mas aconteceu um problema. É impossível executar o projeto por uma contingência que não vou, pode ser de diversas naturezas. É você que vai decidir tudo? Não, você tem que se resguardar. Então, você tem os protocolos para isso, nas próprias normas de gestão de projeto, e muitas vezes os próprios órgãos públicos têm os dispositivos para isso, né? Aí você vai relatar que aconteceu uma contingência, aconteceu um problema, o projeto não tem como ser executado. É contra o interesse público que o projeto seja executado por causa de tal e tal contingência. Aí você vai chamar o patrocinador, você vai chamar os outros colegas
que fazem parte da gestão do projeto. Vai ser feita uma reunião que vai discutir essa mudança. Essa reunião vai te dar um novo mandato para modificar o projeto, vai modificar os objetivos, os recursos que vão ser usados, vai diminuir os recursos, vai aumentar os recursos, você vai receber uma autoridade maior para poder fazer isso, ou vai diminuir sua autoridade, vai ser modificado. Vai ser modificado, vai ser escrito um novo texto, um novo projeto, vai ser validado pelo patrocinador, pelos diferentes partes interessadas, e aí você passa a atuar de novo dentro do ambiente seguro de execução de um projeto devidamente institucionalizado. Certo, Cassiana? Um projeto pode ser modificado a qualquer momento. Então, o ideal é que eu faça um planejamento cuidadoso que preveja o que pode acontecer e o projeto vai ser executado do começo ao fim. Isso representa uma economia muito grande para a organização. Mas no embate com a realidade, um projeto pode se tornar inviável, ou até do jeito que está, ou até ser cancelado. Mas não é você que vai decidir isso. Você é uma das pessoas que vai, como gestora de projeto, que vai formar o grupo de pessoas que vão decidir se o projeto precisa ser modificado ou se ele vai ser cancelado. É uma decisão colegiada. Tudo bem? Certinho, professor, obrigada. Ok, tudo bem. Então, essa é uma questão absolutamente fundamental no setor público, pessoal. Quando você tem um ambiente estruturado e organizado, e um projeto teve a devida autorização, você tem superpoderes, porque você tem autoridade e os recursos para poder executar. Saiu da execução por um motivo ou por outro, você está totalmente exposto. Então, a maneira de fazer isso é, com o tempo devido, fazer modificação no projeto, caso seja necessário. O que o senhor está falando aí está me remetendo à ideia do que existe dentro da gestão do SUS, que são as comissões intergestores, né? Bipartite, tripartite, que se reúnem com regularidade, né? E vão pactuando, né? A questão dos financiamentos entre estados e municípios, ou, no caso, União, estados e municípios, de acordo com essas definições que o senhor está passando, é um pouco do que acontece nessas reuniões, né? As definições e redefinições dos pactos, né? Que vão sendo feitos. Então, como instâncias que grandes gestoras de projetos, no final das contas, né? Por analogia aí. Isso, Patrícia, pode ser que a terminologia que tem evoluído dentro de uma organização, ou de uma organização gigantesca, que é todo o ecossistema que gravita em torno do Ministério da Saúde, seja diferente, mas a convergência na literatura internacional de gestão é chamar de programas e projetos. Então, você está executando programas e projetos, e aí você pode usar toda a racionalidade ligada a isso, e tudo que a literatura diz, né? Se você chama de pacto, outro nome, né? Muitas vezes a terminologia indicada, mais adequada, são 3 palavras-chave, que nós vamos discutir daqui a pouquinho: portfólio, programa, projeto. Ok. Ok? Então, vamos lá. Professor, Pois não? se eu não me engano, os PROADs do Ministério da Saúde, eles têm uma instância colegiada, que são os que decidem, né, os projetos das entidades. Sim. Aí isso é por portaria, né? Se eu não me engano era assim. Aí você tem já igual a Patrícia falou, você tem a CIT, que são os representantes da CIT, é o ministro, o presidente do CONAS e CONASEMS. Eles são autoridades que decidem toda a questão dos projetos.
Então, exatamente. São as pessoas que têm um mandato legitimado. Tem os mandatos. Então, eles têm um poder para isso, e, né, e é bom que exerçam autoridade, né? E, mas esses órgãos colegiados, eles existem exatamente para que não se torne algo de alguém. Que a decisão seja do interesse da organização em si, que seja do interesse do Ministério da Saúde, que seja do interesse da saúde pública brasileira, que seja de interesse do Brasil. Então, esses órgãos colegiados, eles existem exatamente para que o interesse pessoal específico não se sobreponha ao interesse coletivo, né? Então, tem outra palavra que a gente poderia usar. Então, na verdade, a cadeia é essa. Nós temos a política, o portfólio, o programa e o projeto. Nessa ordem. Então, eu decido a política, o que deve ser feito, quais são os grandes objetivos. Aí a política determina o portfólio de programas e projetos. E o portfólio vai ter programas e projetos. Os programas são constituídos de subpartes, que são os projetos. Então, essa é a cadeia no setor público. Então, o ciclo de vida e a organização do projeto descreve o ambiente no qual os projetos operam. A equipe de gerenciamento de projetos deve entender esse conceito mais amplo. Nas atividades do dia a dia, o projeto é necessário, mas não é suficiente para garantir o sucesso. Então, a execução é muito importante também. E aí nós temos o conceito de norma de gerenciamento de projeto. A norma de gerenciamento de projeto especifica todos os processos de gerenciamento de projeto usados pela equipe de projeto para gerenciar um projeto. Então, a norma de projeto, essa norma que nós estamos estudando aqui, que é a norma do PMI, né, que foi criada por uma organização privada sem fins lucrativos, baseada na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, e que é a principal norma aqui no Brasil e no mundo também, ela partiu do quais são as melhores práticas em termos de gerenciamento de projetos. Então, as organizações, elas podem desenvolver uma cultura própria ou pode se adaptar de acordo com uma norma que foi desenvolvida por uma determinada organização, certo? E esse é o fenômeno que está em andamento. As organizações estão adotando uma norma que foi desenvolvida por essa organização, que é o PMI. Então, os processos de gerenciamento de projeto, eles têm 5 grupos de processo. E que são esses que eu mencionei aqui, ó. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle, encerramento. Qualquer projeto, ele começa, iniciação. Aí tem a fase de planejamento, que eu considero a mais importante quase. Aí depois eu tenho a execução, que fica fácil se tiver um planejamento. A execução é fácil se tiver um planejamento bom. Aí eu tenho o monitoramento e controle, que eu vou garantir a execução e o registro de tudo que foi feito, e o encerramento. Eu vou desmobilizar recurso, devolver recurso, produzir relatório, fazer as entregas que eu preciso, na fase de encerramento. Fora disso, eu tenho as áreas de conhecimento em gestão de projetos, que são essas aqui. Gerenciamento de integração. Tudo tem que fazer sentido junto. Então, eu chamo de gerenciamento de integração. Aí eu tenho a fase mais importante em gestão, o grupo de conhecimento mais importante em gestão de projeto. Isso é opinião minha, não está escrito na literatura. Eu estou dizendo, minha opinião é que a fase mais importante de gerenciamento de projeto é determinação do escopo do projeto. Muito bem. Esse termo eu tenho certeza absoluta que todo mundo já ouviu. O que significa escopo de projeto?
Seria o o objetivo esqueleto, né? principal? Hã? A estrutura, o esqueleto? Ainda não chegou lá. Vamos ver alguém mais? Objetivo principal? Objetivos. O que vai ser feito. O que vai ser feito. Então, essa é a regra, é o que vai determinar o projeto. O que vai ser feito. O que é os objetivos do projeto. Então, nós temos uma regra muito clara aqui em gestão de projeto. O que está no escopo vai ser feito, né, na execução do projeto. O que não está no escopo não vai ser feito. Uhum. Senão vira bagunça. Se eu digo que vou fazer uma coisa e não faço, então eu não fiz o projeto. Se eu digo que vou fazer alguma coisa, eu faço aquilo, ainda faço algumas outras coisas, também não fiz o projeto. Eu saí do escopo. O projeto é o que os objetivos que eu vou fazer, o que eu vou executar. Então, quem assistiu esse filme antigo, super bom, é bom até hoje, minha gente. O Exterminador do Futuro, primeiro. Eu. Ok? Muito bem. Filme velho, não é tão novo assim, vamos dizer assim, né? O Arnold Schwarzenegger lá. O gestor do Por isso que eu fiquei projeto. calado, eu sou novo. Ah, Por isso que eu fiquei calado, eu sou novo. muito bem. Não conhece o filme, não, né? Muito bem. Eu conheço. Não vou esconder minha idade, não. Então, é o dever de casa aqui. Assistir o Exterminador do Futuro. Quem não assistiu ainda. Então, vamos pensar que o gestor de projeto é tipo o Exterminador do Futuro lá, né? Aquele robô que foi programado para fazer uma coisa. Então, ele vai fazer aquilo, haja o que houver. Ele não vai fazer nada aquém nem além do que ele foi programado para fazer. É o que está no escopo o que vai ser executado. Se eu fui além do escopo, eu não estou sendo um bom gestor do projeto. Se eu fui aquém do escopo, eu não estou sendo um bom gestor de projeto. Certo? Então, o gestor de projeto tem esse perfil de exterminador do futuro. Eu vou fazer aquilo que foi decidido que vai ser feito no projeto. Não há mais nem há menos. Certo? Tá no escopo, vai ser feito. Não tá no escopo, não vou fazer. Certo? Então, isso é um critério fundamental em gestão de projeto. E ele é uma parte muito importante em gestão de projetos também, pelo seguinte motivo. É a parte que vai determinar, que vai servir de base para elaborar todas as outras. Todas as outras têm sua importância, mas a base para gerar todas as outras é o gerenciamento de escopo, a determinação do escopo. Então, aí o gerenciamento de tempo do projeto é o que vai determinar o ritmo do projeto. É a principal peça durante a execução do projeto. É olhar o cronograma do projeto. É também uma das principais fases que vai reduzir fase não, área de conhecimento que vai reduzir os custos de um projeto. Então, por quê? Como que as organizações reduzem o custo em gestão de projeto? Então, uma organização vai ser mais competitiva ou mais eficiente que outra pela sua habilidade de gerir projetos, pela sua habilidade de conceber projetos e escrever projetos, pela sua habilidade de executar os projetos e pela sua habilidade de gerar uma memória sobre o que foi feito. Então, isso todas são habilidades importantes. Então, uma das principais maneiras como as organizações economizam e se tornam eficientes em execução em gestão de projeto é na gestão de tempo. O projeto, ele reduz bastante o custo para a organização se ele foi executado num curto período de tempo.
Quanto menor for o tempo de execução, mais racional eu vou estar sendo e menos recurso eu vou comprometer. Por quê? Por quê, pessoal? Repete a pergunta aí, professor. Tempo é dinheiro, né? Muito Exato. bem. Time is money. Muito bem, mas o que que significa, Patrícia? A pergunta foi, repetindo a pergunta aqui. Se uma organização aprende a executar projetos de forma mais rápida, por que que ela economiza para a organização? Por que que ela gera projetos mais eficientes? Deve reduzir as Porque etapas. ela otimiza recursos humanos, recursos financeiros. Exatamente, Rogério. Ela vai mobilizar menos pessoas, quer dizer, ela vai mobilizar pessoas por um menor período de tempo. Menos ferramenta, Menos instalações, menos aluguéis, maior menos estrutura. equipamentos, menos recursos de TI, né? Menos incidência do mercado, da variação do mercado. Menos risco, menos exposição a risco. Muito bem. Então, e principalmente, entrega o resultado logo. Entregar o resultado logo, duas grandes vantagens. Eu já presto a conta para a sociedade, ó, entregar, tá aqui, entrega o resultado. A sociedade já está usufruindo do projeto, né? E mais importante ainda, isso é mais para o setor privado, mais importante ainda, passei na frente da concorrência. Ocupei um espaço antes da concorrência. Certo? Então, uma organização que executa projetos rápido e bem é uma organização competitiva. Então, o ritmo de gestão de projetos é determinado pela gestão de tempo, gestão do cronograma. Então, o gestão de escopo é a fase estruturante, mas é que determina o ritmo e muito da competitividade e da racionalidade de uma organização é determinada pelo gerenciamento do tempo do projeto. Aí eu tenho o gerenciamento de custos do projeto, né? É uma fase extremamente importante também, porque é o momento em que um projeto vai demonstrar que ele é viável ou não. Então, eu tenho boas intenções de fazer uma coisa e vai agregar muito para a sociedade, tudo bem. Mas é viável? A organização tem os recursos para poder fazer isso? Quem que vai dizer isso? O gerenciamento de custos. Não é viável, não tem recurso. Eu não tenho dinheiro para isso, não tenho pessoal para isso, não tenho instalações para isso. Eu não tenho a tecnologia para isso, então esse projeto vai ter que ser diferente. Ele vai ter que cair na real. Ele vai ter que ser redimensionado. Onde que isso vai ser dito? Nessa fase de gerenciamento de custos. Outra coisa. Gerenciamento de custos em projeto é muito importante para proteger o patrimônio público, os recursos públicos. Ele vai servir, vai criar uma referência de gasto. Como que eu vou saber se está gastando pouco ou muito? É através dos custos, e eu faço custos, eu faço tomadas de preço, eu vejo as práticas predominantes num determinado indústria, num determinado segmento. Então, isso é gerenciamento de custos. É um documento fundamental porque o gestor de projeto vai se guiar, e o patrocinador do projeto, principalmente, quem está pagando os custos do projeto, ele vai usar os custos para dizer se o projeto está sendo bem executado ou não. Então, vamos lembrar aqui, tem um monumento à má gestão de custos aqui em Brasília. Estádio Nacional de Brasília, né? Esse estádio que a gente vê aí, toda hora que a gente passa lá
No eixo monumental, aquilo ali é um monumento à má gestão de custos, porque o que se gastou foi muitas vezes o que foi previsto no custo original, né? Então, então foi Imagine, aprovado o professor, projeto. Ah, imagina aquele centro administrativo do GDF que foi feito lá em Taguatinga, então, hein, que nem começou a funcionar. ainda não tá parado aquilo lá? Está parado desde 2009, é inaugurar em 2010. Tem 10 anos ali, envolveu um custo enorme e mudou de governo e até hoje iriam 5 mil servidores do GDF para trabalhar lá. Eles tinham finalizado até a parte elétrica por algum motivo político, não lembro, ou foi jurídico. Embargou, não inaugurou, já estava marcada a inauguração. E até hoje está lá, escorrendo, deteriorando, e foi tudo por água abaixo. Aí sim é um projeto que teve uma total inconsistência e foi um projeto totalmente fracassado, né? Ok, o monumento maior ainda, apesar de que o do Mané Garrincha consumiu uma quantia fabulosa de recursos, mas esse caso aí talvez Consumiu, mas seja. ainda utiliza, às vezes ainda utiliza, né, o É, Mané Garrincha. é. Ah, Não, mas esse nem caso aí é maior o problema, com certeza, porque não atende o seu fim. Então, o custo daquilo ali é incrivelmente elevado para o setor público, porque foi mobilizado uma quantia imensa de recurso e não atende a sua finalidade, né? Então, onde será que foi o problema daquilo ali? De projeto mesmo, na execução? Onde eu não conheço esse caso bem, né? Vamos ver se a gente levanta esse caso aí. Depois vou passar mais detalhes. Mas Geralmente é difícil você apresentar um trabalho sobre um projeto que foi um fracasso, porque as pessoas escondem, né? Tendem a esconder as informações. Mas é um caso super interessante, Rogério, muito bem levantado. Eu vejo aquela elefante branco lá, mas eu não, há muito tempo atrás, porque eu não vou muito para aquele lado lá, né? Mas eu não sabia que estava aquilo parado até hoje. Um horror. Professor, Sim. só, só uma questão. E como é que a gente aplicaria, por exemplo, ou poderia fazer uma análise do projeto agora que está sendo executado na obra do centro de Taguatinga? Porque lá era para ter passado o viaduto na época que passou o metrô. E agora que estão fazendo a obra da execução do viaduto, não, do túnel, né? Do túnel do centro de Taguatinga. Então foi reformado, foi feito, passou o metrô, aí não fizeram a obra, já tinha estudo relacionado a isso, que era para ter feito o túnel já. Fizeram o viaduto da QNL, não fizeram a obra do túnel. Agora está fazendo a obra do túnel, acho que 20 anos depois, 30 anos depois, e fora o trânsito que causa, porque se você olhar há 30 anos, a população não era no quantitativo de hoje. E hoje causa mais transtornos. Como é que a gente pode colocar a execução de. Foi aonde nesse projeto? Ele está sendo Ok. executado hoje. Mas de Jefferson, tempo, de. ok. Jefferson, esse aí é um outro problema. É um outro problema maior até do que de gestão de projeto, né? Então, um dos problemas de gestão de projeto é que eles não são escaláveis, ou seja, eles não são planejados para crescer. Mas o que é um problema, porque aí eu tenho uma questão estrutural e a população cresceu, a demanda cresceu, eu não tenho como crescer porque eu não concebi para que pudesse crescer com o tempo. Brasília até que é uma cidade que tem menos problemas dessa natureza. Isso, na grande maioria das cidades brasileiras, é muito mais crítico. Mas esse problema que você está mencionando aí é um problema maior. É um problema ligado a políticas públicas, né? As políticas públicas que são feitas, são que têm esse papel estruturante na sociedade. As políticas públicas, elas são feitas para longo prazo. Elas são feitas levando em conta dados demográficos. Elas são feitas por órgãos públicos de alto nível ou de altíssimo nível, como é, por exemplo, o Ministério.
Então, as políticas públicas, elas são permanentes. Elas são permanentes e elas têm um alcance de longo prazo. A partir das políticas de longo prazo é que eu vou ter os portfólios que vão se encaixar nessa política. E a partir dos portfólios, os planejamentos, os programas que devem ser desenhados. Então, esse exercício no setor público brasileiro é deficiente. O Brasil ainda não se desenvolveu na questão de delinear políticas públicas estruturadas, estruturantes de longo prazo. O que é recorrente no Brasil, né? Desculpa, eu vou usar uma linguagem comum aqui. Então, você é um gestor público, você tem um mandato, você tem uma responsabilidade dentro de um órgão público. E aí passa pela porta um messias, um eleito, alguém que recebeu autoridade para poder controlar um determinado órgão público. Então, aqui no Brasil tem esse problema de que essa pessoa que tem o mandato eleito ou que tem recebeu a autoridade de alguém que foi eleito, né? Ela não se atém às políticas públicas que estão em desenvolvimento. Ele nem se dá o trabalho de ver o que foi feito em termos de políticas públicas, que programas e projetos que estão em andamento. O Messias chega e fala assim: olha, vamos esquecer tudo que está em andamento aí. Vamos começar uma nova era. Vamos começar um novo do zero. De agora em diante as coisas vão acontecer. Esquece o passado, vamos começar do zero. Então, isso aí é um problema seríssimo no setor público brasileiro. Porque são iniciativas pouco consistentes, despreparadas, desligadas de um histórico, de um passado baseado em dado, baseado em estatística, baseado em número, baseado em decisões estruturadas, né? Então, essa deficiência na existência de políticas públicas é um problema sério. Acho que foi o Jefferson que comentou, né, desses problemas lá em relação a Taguatinga. É um problema. Ah? A pergunta era como é que eu enquadraria esse, assim, o senhor já falou de política, como é que eu enquadraria num projeto? Foi eu de quê? Faltou gerenciamento de execução, gerenciamento de Falta escopo? uma política pública para dizer como que Ah, tá. vai ser o desenvolvimento urbanístico do DF ou de Taguatinga, ou seja lá onde for. As políticas têm que ter uma coerência, e dentro da política é que eu vou encaixando uma estação do metrô, um túnel, um viaduto, um complexo administrativo, né? Dentro dessa superestrutura que são as políticas e os planos que são utilizados para fazer as obras públicas. Então, é um problema maior do que gestão de projeto. O problema de gestão de Entendi. projeto. Ah, Não, beleza, agora entendi. Que além, vai além do projeto. Eu pensei que se enquadrava em projeto, mas tudo bem, vai além, vai na fase anterior da concepção do projeto. É uma fase é, anterior, que é a política que vai orientar a execução, a construção do projeto em si. Então, é anterior à concepção. exatamente. Não tem essa política, basicamente não tem, pelo que você está Não tem. falando aí. Eu não conheço o caso específico, mas não tem. Aí o que vai acontecer? Qual a consequência? Eu fiz uma estação de metrô, sei lá o quê, e aí tem uma demanda porque tem gente que tem que passar de um lado para o outro da linha do metrô. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um túnel que vai custar muito mais do que se a linha do metrô tivesse subterrânea, digamos. Então, ou seja, faltou um plano, uma política que desse coerência para o que pudesse ser feito. Então, esse é uma coisa que vai além do projeto, certo?
Beleza, professor. Então, Professor, pois não. só voltando aí na parte do gerenciamento de custo, nessa fase aí é que a gente consegue perceber se pode fazer uma alteração, rever o escopo, né? Ou não? Sim, é nessa fase, porque se eu fiz um escopo, depois eu fiz o estudo de custo, e o estudo de custo demonstrou que eu não tenho recurso para executar o projeto, então eu volto e mudo o escopo. Triste é que aqui no Brasil eles. Tá bom, Rogério? Mas aqui no Brasil, o que que acontece? Eu não tenho recurso, eu quero agradar todo mundo, eu pego e distribuo os recursos em projetos que não têm um escopo adequado, subdimensionado ou que vai atender um curto período de tempo. Então, eu vou ter uma obra de má qualidade, outra obra de má qualidade, que não atende ao objetivo de médio e longo prazo que deveria atender, né? Mas o estudo de custo, assim, em última análise, ele que vai dizer se um projeto pode ser executado ou não dentro dos recursos que eu tenho disponíveis, tá? Valeu. Obrigado. Muito bem. Então, voltemos aqui. Aí, o estudo de custo, ele tem essa propriedade de dizer se um projeto é executível ou não. Gerenciamento de partes interessadas, o gerenciamento de stakeholder, ou seja, eu tenho que levar em conta o patrocinador, mas também quem vai ser afetado pelo projeto, né? Então, passou a linha de metrô lá em Taguatinga, mas não levou em conta os interesses da comunidade lá de Taguatinga, que tem que cruzar a linha de um lugar, de um lado para o outro. Então, isso é um problema de parte interessada que não foi levado em conta. Gerenciamento de qualidade do projeto. Eu posso executar dentro do plano, dentro do custo, dentro do tempo, mas a entrega que eu fiz atende os padrões de qualidade? Atende o seu objetivo? Ou vai aparecer uma rachadura na parede, vai aparecer um problema estrutural no viaduto, vai aparecer um problema no posto de saúde, né? A qualidade, as especificações do que foi entregue atende o objetivo, ou ele só atende a demanda de um político que quer entregar um projeto, que quer ganhar a próxima eleição e que depois, quando aquilo começa a se deteriorar, ele já não está ligado àquilo mais, né? Então, o gerenciamento da qualidade é algo importante, gestão de projetos, porque, e eu diria, pessoal, esse aqui é um ponto muito importante, até queria enfatizar isso aqui, eu diria que é uma das coisas mais importantes em projetos do setor público, porque as especificações técnicas do que deve ser entregue e detalhadas, e isso é difícil de ser feito, e torna o projeto mais caro de ser feito, é que vai proteger o interesse público. Porque o fornecedor, ele vai entregar o que está escrito no projeto. E em outras palavras, ele vai entregar o que está escrito no projeto pelo menor custo que ele puder. Se a especificação é insuficiente, não especifica o nível de qualidade que tem que ter, ele vai entregar um projeto de má qualidade. Aí você vai falar, mas isso aqui não tem qualidade. Mas ele vai falar e vai estar coberto pela lei. Mas o que estava escrito não está previsto isso. Eu estou entregando o que estava escrito. Você não pode processar, porque é o que está no projeto. Então, é do interesse do setor público que as especificações sejam feitas detalhadamente, cabalmente. E é uma atividade que é intrínseca ao setor público. Se for um projeto muito complexo, ele pode contratar um fornecedor que vai entregar o projeto complexo detalhado. Mas que tem que ser detalhado, que vai guiar a execução depois, precisa ser. Certo?
Compensa para o setor público contratar um fornecedor que vai desenvolver o projeto? Compensa, porque se a execução depois for mal feita e o que foi entregue não atende os objetivos, então aí que eu perdi completamente os recursos públicos naquela obra, naquela instalação, naquele serviço, naquele software que não atende o seu objetivo, né? Quem que falou do elefante branco lá perto do metrô do Taguatinga aí? Quem foi mesmo? Foi o Jefferson, não foi? Não, foi não. Eu acho que foi o Rogério que falou lá do centro Rogério. administrativo. Rogério. Provavelmente, problema nas especificações. O fornecedor entregou o que pediram. As especificações é que estavam incompletas. O custo de consertar é muito maior do que o custo de fazer as especificações detalhadas e com os níveis de qualidade necessários. Mas muito maior, muito maior. Deixa eu dar um exemplo verdadeiro para vocês. Eu sou diretor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas da UNB, a FACE. Esse curso faz parte da FACE. Então, quando fizeram o projeto prédio da FACE, que é um dos melhores prédios da UNB, não foram muito felizes com as especificações. Então, gasto boa parte do orçamento da FACE para poder corrigir problemas estruturais de construção. O tempo todo. O tempo todo. Quando chega a chuva, né? Prédio novo, bonito. Vocês estão todos convidados a ir lá conhecer quando vocês acharem pertinente, quando isso for possível, né? Porque vocês fazem parte da FACE. Vocês teriam tido o curso de vocês lá nesse prédio. E o prédio é bonito, é interessante, mas é cheio de problema. Erro de qualidade. Erro de gestão da qualidade. Erro de especificações insuficientes. Certo? Então, já partindo para os finalmente, né? Como diria o Odorico Paraguaçu. Aí eu tenho gerenciamento de comunicações do projeto, que é permitir, são tanto as comunicações internas entre os membros da equipe do projeto, quanto as comunicações do projeto com o ambiente externo, as partes interessadas e com o patrocinador. Gerenciamento de riscos do projeto, ou seja, antever os problemas que vão acontecer e me preparar para isso. Gerenciamento de aquisições no projeto, que é umas coisas mais complexas no setor público. Você compra, o projeto não pode ser interrompido por demora na entrega de um fornecedor. Então, é problema no gerenciamento de aquisições. Eu comprei por um valor acima do mercado, problema de aquisições. Né? As corrupções do Brasil, o problema de corrupção no Brasil vai acontecer aqui, geralmente. Gerenciamento de aquisições. Então, é uma coisa que todo mundo tem que entender bem disso. Gerenciamento de parte interessada. Então, esse é a superestrutura de gestão de projetos, né? Então, nós temos 5 grupos de processos, né? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento. E eu tenho todas essas áreas de conhecimento de gestão de projeto, que são escopo, integração, custo, qualidade, aquisição, risco, partes interessadas, são as áreas de conhecimento em gestão de projetos. Então, tem as melhores práticas acumuladas nessas áreas. E essas menores práticas dão segurança e são uma referência importante para os gestores de projeto durante a execução do projeto.
Então, quando você redige um projeto, escreve um projeto, executa um projeto, tendo por referência as melhores práticas indicadas pela literatura, você tem a segurança. E outra coisa importante também, né? Gestão de projetos pode ser um diferencial importante na vida profissional de todos vocês. Então, na medida que vocês dominem esse conteúdo, isso pode ser um ponto forte no exercício do que vocês fazem dentro dessa organização extremamente importante, que é o Ministério da Saúde, né? Pessoal, a aula está praticamente encerrada. Eu queria saber se tem alguma dúvida por hoje. Nós vimos o programa, nós vimos dentro do programa os objetivos da disciplina, nós vimos a avaliação, e dentro da avaliação eu mencionei o trabalho, a apresentação oral que todos vão fazer, uma apresentação em PowerPoint de 15 minutos, e mencionei a estrutura da apresentação. Tem alguma dúvida? Apresentei as principais referências bibliográficas do curso também, né? Eu queria saber se tem alguma dúvida. Professor, eu tenho uma dúvida quanto à questão lá da opção da entrega da tarefinha que vale 25% da nota, ou fichamento bibliográfico, ou não sei o que de ideias. O mapa de ideias. O mapa de ideias. O senhor vai comentar um pouquinho sobre isso ou não? Vai deixar nosso critério? Posso comentar. Tá escrito no plano de ensino que eu estou pedindo só o mapa de ideia. Aí eu indiquei a referência bibliográfica, que é um livro que está aí na referência, que não... Vocês não vão conseguir, mas está aí na referência, que é Dominando Técnica de Mapas e Ideias. Eu recomendo ver como que é o mapa de ideias, quem não conhece, para poder fazer. Aqueles que não quiserem utilizar mapa de ideia, é individual, isso é individual. Aqueles que não quiserem usar mapas de ideia, eles podem fazer a ficha dos artigos, tá? Eu vou postar amanhã, hoje não, hoje o dia já está encerrando. Amanhã eu ponho para vocês uma estrutura de uma ficha, tá? E aí, quem não quiser fazer mapa de ideia, tem gente que gosta, acha mais fácil, pode analisar o artigo utilizando o mapa de ideia ou a ficha, tá? Eu vou postar para vocês amanhã. Então, 25% da nota é individual, 2 artigos. Então, eu estou estimulando vocês a estudarem artigo. Os outros 25% é você fazer esse mapa de ideia ou ficha de um artigo internacional, ou participar e discutir, né, ajudar na aula com exemplo, com discussão, como vários de vocês fizeram aí, né, hoje. Então, eu procuro anotar exatamente porque torna a aula mais interessante quando vocês participam e trazem problemas reais e relativos ao trabalho que vocês estão exercendo para o Ministério da Saúde aqui do Brasil, né? Pessoal, posso repetir rapidamente Nosso tempo está encerrando, mas repetir rapidamente a estrutura da apresentação, tá? Apresentação de 15 minutos no máximo, e vocês vão ter 6 pontos principais. A identificação do projeto. Segundo ponto, o patrocinador e a organização que executou o projeto. Identificar o patrocinador e a organização que executou o projeto. Terceiro ponto, o contexto histórico do projeto, ou seja, quando aconteceu, o que motivou o projeto, o que aconteceu nessa época que levou o projeto a ser executado. O quarto ponto, as principais dificuldades encontradas para a execução do projeto. As principais dificuldades encontradas para a execução do projeto. Quinto ponto, principais resultados alcançados pelo projeto. Sexto ponto,
principais inovações geradas pelo projeto. Tá? No final, vocês vão fazer, cada grupo, 3 perguntas sobre a própria apresentação que vão ser feitas para a turma. Tem que acrescentar as referências bibliográficas, de onde vocês coletaram informação. Pode ser referência de site, ou de artigo, ou de livro, né? Ou fontes de informações que vocês coletaram informação, as referências. E a apresentação tem que ser entregue em PowerPoint. Tá? Então, e o que vocês vão entregar para mim? Só apresentação em PowerPoint. Não precisa entregar um texto escrito, não. Só apresentação em PowerPoint e apresentação verbal. Muito bem. Estou encerrando a aula por hoje. Não vou tomar mais o tempo de vocês. Sei que todo mundo teve o dia, trabalhou aí, está se qualificando. Então, vamos encerrar no tempo previsto. E agradeço bastante a audiência, as contribuições para a aula de hoje. Foi um grande prazer esse encontro com vocês hoje. E nos encontramos amanhã às 9, pessoal. Não se esqueçam, ele tem esse pequeno problema que eu levei para a professora Patrícia, que é a coordenadora do curso. Ela entendeu. Em vez de começar às 8h30, vai começar às 9. Às 9. Tá bom? Então, nos vemos amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Obrigado, Valeu, professor. professor. Falou, professor. Boa noite. Até amanhã. Falou, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.